Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é Clarice, especialista em neurociência no aprendizado de idiomas. Hoje a gente vai ter uma live muito especial com a Sara Fernandes. A Sara, tô aqui de olho para ver se a Sara entra. Entrou, Sara! Vamos lá, já vou convidar a Sara aqui. Ai, gente, eu nunca sei como que eu faço isso. Calma aí. Deixa eu ver como... aqui, invite. E a gente nessa live vai falar sobre como criar filhos, como criar o seu filho como bilíngue. Oi, Sara. Foi. Nossa, vou ter que chegar para trás. Ficou muito perto. Porque quando eu tava aqui sozinha, eu tava bem encaixada. Aí você entrou, aí eu... Calma aí, que agora eu vou ter que levantar aqui o ring light para eu ficar na altura certa. Acho que agora melhorou. E aí, Gente, tô Sara, tentando tudo escolher bem? um filtro aqui bom. Eu também. Essas câmeras de hoje, minha filha, elas deixam a gente mais feia do que a gente é. É, Arrasa com a pessoalmente é gente, melhor, gente. Pessoalmente é melhor, garanto. né? Eu também fico aqui, às vezes, antes. Eu não gosto de usar filtro, não, mas às vezes eu não sei, cara. Às vezes eu me olho no espelho antes da live e acho que eu tô ótima. E quando eu chego aqui na frente da câmera, eu acho que eu tô toda detonada. Fico, gente, o que aconteceu? E aí, eu tava falando aqui pro pessoal que hoje o tema da nossa live é sobre a criação de filhos. Oi, Bárbara, bem-vinda! Sobre como criar seu filho como bilíngue e como aprender junto com ele também, porque às vezes a pessoa tem esse sonho, tem essa vontade de criar um filho como bilíngue, quer que ele cresça falando outro idioma, mas o próprio pai, a própria mãe não fala outro idioma. Aí fica assim, caramba, como é que eu vou ensinar o bebê? Será que ele, quando ele ainda é bebezinho, tem 0, 1, 2, 3 anos, ele aprende alguma coisa? Às vezes surgem Uhum. algumas dúvidas assim, né? Será que eu, não sabendo inglês, será que eu consigo ensinar meu filho a falar inglês? Então a Sara hoje vai esclarecer pra gente alguns pontos sobre isso, né, Sara? Isso. Deixa eu me apresentar pro pessoal, né? Meu nome é Isso. Sara Fernandes. Eu sou graduanda em fonoaudiologia e especializada em criação bilíngue. De repente, algumas pessoas podem não conhecer, né? Criação bilíngue é você criar o seu filho falando dois idiomas de maneira natural, desde o início ali, de preferência, desde o nascimento, mas para quem conheceu depois, meu filho já tem 2, 3 anos, dá para fazer ainda. Mas é isso, é criação bilíngue, é vivência, não é aula de inglês, é vivência. Isso aí, que ainda é mais significativo, né? Ajuda Isso, mais ainda a criança a reter o idioma do que ficar ali em aula de inglês, né? A criança ela vai isso. de forma mais sustentável, né? A forma como ela aprende, assim, com o seu método. E a gente quer conhecer um pouquinho. Agora, a primeira pergunta, que eu separei umas perguntinhas que eu mesma tenho para te fazer. E aí, a primeira pergunta que eu teria te fazer, Sara, é justamente assim: é possível uma criança aprender outro idioma fluentemente, mesmo que ela more num país que nem uma pessoa aqui que mora no Brasil? É possível que um bebê, uma criança aprenda um idioma estrangeiro vivendo aqui, morando com pais brasileiros? Como é que funciona isso? Sim, é perfeitamente possível. Até nós adultos conseguimos aprender outros idiomas mesmo morando aqui. Eu, por exemplo, aprendi o inglês morando no Brasil, nunca saí, nunca vivi no exterior e nem nunca visitei ainda. Mas então é possível, até nós adultos conseguimos. Quem dirá as crianças que estão num processo de aquisição de habilidades, seja ela de linguagem ou qualquer outra habilidade, super aflorada, né? Elas estão assim em super aceleração de aquisição através de estímulos. Então, sim, é perfeitamente possível. O que acontece é que todos nós nascemos com um componente biológico cognitivo da linguagem. Então, a gente já nasce com essa habilidade de desenvolver a linguagem. Porém, não é algo natural. É algo que precisa haver estímulo, precisa haver exposição. Então, eu sempre trago o exemplo do menino lobo. Ele foi criado por lobos, não sei se vocês já ouviram falar, e desde bebezinho ele foi acolhido por uma matilha, né? Se eu não me engano, é matilha que fala mesmo, né? De lobos. Matilha de Lobos, é. E aí ele foi criado por lobos e ele não desenvolveu a linguagem, então ele não falava mesmo. Porque, apesar dele ter esse componente biológico cognitivo da linguagem,
ele não teve exposição e aí ele não conseguiu desenvolver essa habilidade. Então, o que a gente precisa é exposição consistente desse idioma na vida da criança e ela consegue sim adquirir perfeitamente. Então, exposição constante e frequente. Eu fiz um scriptzinho, tá? Então, vê se quando vocês vão ver olhando ali, porque eu não quero perder nenhum ponto que eu acho importante trazer aqui para vocês, como a nossa cabeça é falha, são muitas informações. Então, coloquei ali para ver e lembrar tudo que eu quero trazer de importante aqui para essa live, tá? E aí, o que acontece nessa questão dessa habilidade biológico-cognitiva, né? Ele recebe a informação, ele assimila, processa, transforma essa informação em conhecimento e aí ele externa a informação através da linguagem. E a linguagem, ela abarca vários aspectos, não apenas a fala. A fala é uma forma da gente externar a linguagem. A linguagem, ela tanto... Nós temos a linguagem oral, não oral, né? Verbal e não verbal, através de gestos. A gente se comunica com os olhos, às vezes com a boca. Faz uma assim, todo mundo entende, já tá tudo bem, ok. Faz assim, não tá. Então, a linguagem em todos os aspectos. É isso que acontece. A gente recebe a informação, trabalha essa informação no cérebro, transforma ela e externa através da linguagem. E a linguagem em todos os seus aspectos. Agora, você perguntou sobre a fluência. É possível essa criança adquirir a fluência? Só que a fluência, por sua vez, ela depende de outros pontos também, outros aspectos. Como, por exemplo, a idade em que essa criança começa a ser introduzida, a idade em que o bilinguismo começa a ser introduzido na vida dela. Então, a partir de quando ela vai ser exposta a essa língua minoritária? Isso é um fator muito importante, porque nós temos um negócio chamado janela de aprendizado, que os estudiosos chamam de hipótese do período crítico. O que é isso? É uma janela que a criança tem e ela varia ali de mais ou menos, ela termina ali mais ou menos aos 16 anos de idade, que é um momento de super aprendizado, que o indivíduo ele tem a capacidade de absorver qualquer habilidade, seja ela não só de linguagem, então, sei lá, aprender alguma coisa nova. Então, instrumento, né? Isso, todas. Então, a gente tem essa hipótese do período crítico, essa janela de aprendizado, que ela vai findando ali mais ou menos aos 16 anos. Só que ela vai diminuindo com o tempo. Então, quando aquele bebê nasce, ele tá com essa janela de aprendizado em alta, muito alta. E aí, até os 16 anos, ela vai diminuindo. Então, é isso que acontece. Por isso que é perfeitamente possível. Agora, depende da exposição, em que momento que essa criança começou a ser exposta ao bilinguismo. Depende também, né? O cérebro das crianças, elas estão ali no momento de maior pico de produção de sinapse. O que é a sinapse? É a conexão de neurônios. Então, a gente vai fazendo essas conexões de acordo com aquilo que a gente é exposto. Então, o ambiente, ele me fornece essa exposição e eu vou criando sinapses que vão sendo guardadas como se fossem gavetas no cérebro. E aí, eu vou me lembrando, conforme eu vou precisando daquela informação, eu vou lembrando, vai sair. Então, quanto mais sinapses a gente consegue fazer, como que a gente faz as sinapses? Através da exposição constante a seja lá qual for a habilidade que eu quero desenvolver nessa criança. Então, é assim que funciona. Então, a fluência ela vai depender principalmente do fator idade. Certo. Tô vendo aqui a Carol Mansura, que já quero filhos bilíngues. Bem-vinda a todos. Oi, Ney. Gente, eu tenho até uma Eu tô tendo um ataque cardíaco aqui, mas tô bem. Mas tô viva, né? Tá tendo ataque cardíaco, mas tô viva, né? Muito bem, gente. Manda essa live aí, tem aí uma setinha, manda para os amigos de vocês, convida pais que querem criar filhos bilíngues também, convidem aí para a live, porque a Sara ainda vai trazer muita informação legal pra gente. Aí o Robson falando. Robson é meu sogro. Falando de legal. bilíngues. Pois é, gente. Então encaminha aí para pessoas que vocês sabem que querem realmente... Ai, obrigada, Carol. Meu querem Deus. realmente ter filhos bilíngues, mesmo que não falem outro idioma, né? E, Sara, você falou sobre a exposição constante. Só esclarece assim, constante, porque constante às vezes pode ser uma vez na semana, constante pode ser 2 vezes na semana.
Qual a frequência assim que você acha ideal para os pais exporem os filhos ao bilinguismo, ao Então, outro idioma, né? quando eu falo constante, não significa dizer que você precisa de X horas por semana, por exemplo. Agora, existe um planejamento, inclusive é isso que eu faço na consultoria individual. Nós montamos um planejamento de acordo com a realidade daquela família. Então, o que funciona bem para minha família pode não funcionar para a sua, certo? Então, a gente precisa estudar a rotina dessa família. Agora, a partir do momento, eu falo, a mãe ela não precisa ser fluente, mas ela precisa ter muito comprometimento. Então, a partir do momento que ela toma a decisão, eu vou criar o meu filho bilíngue, e aí a gente desenvolve um planejamento para ela, cria a rotina, porque a rotina traz previsibilidade, e a previsibilidade ajuda no processo de aquisição da criança de qualquer habilidade que seja. As crianças, elas precisam de previsibilidade, elas precisam de rotina. A rotina gera isso. Então, você acordar naquela hora, almoçar essa hora. Isso, inclusive, ajuda na aquisição do inglês, porque você pode usar esses tempos na rotina. Hora do almoço, vou botar tal musiquinha. Hora do banho, the bath song, que é o que eu uso muito com a minha filha. Então, a criança sabe, vou tomar banho, vou escutar aquela musiquinha, eu já sei a letra. Então, tem essas coisas. E aí, quando eu digo constância, é você ter constância no que você faz. Então, se você faz 20 minutos por dia, faça os 20 minutos todos os dias, naquele momento, naquele horário que você separou, mas seja constante. Não adianta hoje o dia inteiro eu expor essa criança ao inglês e passar 5 dias sem expor a nada, aí no outro dia eu quero compensar e ficar o dia todo. Não é assim que funciona. É constância, certo? Então a gente precisa entender que o caminho, estar no caminho certo, é mais importante que a velocidade. Então, é assim que você vai concluir uma criação bilíngue bem-sucedida. É você encontrar o caminho, desenhar aquela rota, né? O que você precisa, de acordo com a realidade da sua família. Existem mães que trabalham fora, outras mães ficam em casa. Então, cada um vai ter a sua realidade. Agora, é possível aplicar em qualquer família, desde que haja comprometimento, para a gente conseguir se estabelecer essa constância. Porque essa é um erro muito comum de quem estuda idiomas, né, Sara? Às vezes falha um dia ou falha uma semana, aí pega um dia e quer compensar, quer ficar 2 horas estudando e depois ficar mais uma semana sem estudar, como se aquilo fosse repor, né, o tempo perdido. E, na verdade, não. É melhor, como você falou, né, ter uma rotina, estabelecer isso com a criança do que falhar e depois querer compensar, né? Isso, é como a academia, né? Faz 2 anos que eu não vou, não adianta eu querer malhar os 2 anos em uma semana, que não vai funcionar. O nosso corpo não é assim, né? A Carol colocou que a criança, a mãe acaba aprendendo nesse processo, com certeza, né? Existe uma frase que eu amo falar, que é: feliz é aquele que ensina, que aprende o que ensina, não é isso? Então a mãe, ela acaba aprendendo, inevitavelmente, às vezes sem querer, de tanto que ela faz. E é tão bonito, o bilinguismo, ele tem essa beleza, porque você busca conhecimento para você passar para o seu filho, e isso estreita o relacionamento dos dois, e é uma coisa assim apaixonante. Realmente é você entrega a sua vida, você abdica de muita coisa, você busca conhecimento para passar para ele, porque você já está olhando lá na frente, um futuro muito mais promissor para essa criança, que é uma criança ter pelo menos o segundo idioma, né? A pessoa, não só a criança. Então, com certeza, quando a mãe pensa que não... Eu, por exemplo, eu estudo inglês há 15 anos. Mas eu nunca estive tão focada no inglês como eu estou agora por causa da criação bilíngue com a minha filha. Então, o tanto que eu já evoluí em meses, desde que ela nasceu, em 7 meses, é muito mais do que, eu posso te dizer assim, 7 anos que eu estudei inglês, sabe? Porque até por causa da motivação, né? Eu tenho ela como minha motivação. Então, eu preciso fazer o melhor por ela. Não é mais por mim, é por ela. E isso, quem é mãe entende muito o que eu tô falando. A gente faz mesmo, a gente se dá. E acaba que eu aprendo muito mais. Muito mais, assim, até do que eu imaginei que pudesse. Então, é bem isso que acontece mesmo. Sim. E tem uma coisa que você fala muito, eu já vi, né? Você falando algumas vezes, as pessoas não sabem como que o afeto, a relação afetiva, não só entre mãe e filho, né? Pai e filho, mas até entre o professor, né, e o aluno,
E isso contribui muito para o aprendizado, né? As pessoas, elas não, às vezes não sabem disso, né? Como o afeto, ele fortalece o conhecimento adquirido, né? Então, isso ainda é mais importante entre mãe e filho, né? Sim, a criação bilíngue, ela é pautada no afeto, na interação, no amor. E não existe uma maneira melhor da gente aprender qualquer coisa do que através disso. Porque tudo que acontece à nossa volta faz o nosso corpo liberar muitas substâncias, né? E aí o amor, ele libera a ocitocina. A ocitocina, ela proporciona, ela contribui para que você tenha um aprendizado mais efetivo. Então, ninguém aprende. Eu, por exemplo, perdão, mexi aqui. Você não leva seu filho para a escola para aprender a falar. Ó, meu filho nasceu, fez 1 ano de idade, deixa eu levar ele para a escola para aprender a falar. Não, ele aprende a falar com você. O português, ele aprende a falar com você. Por quê? Através do afeto, da interação. Por acaso você ensina o seu filho, vamos conjugar meu filho hoje, ó. Eu vou, tu vais. Não, ele aprende com você. E aí a gente vai chegar mais à frente, né, que acontecem os erros nos anos iniciais e ok, o importante é estabelecer a comunicação. Então, quando a gente aprende uma coisa através do afeto, quando a gente tem um relacionamento mais estreito com quem está nos ensinando, acaba que a gente aprende com prazer, sem perceber que está aprendendo. E é isso que acontece na criação bilíngue. E é por isso que eu falo, ensinar inglês já ficou lá no passado. Hoje em dia a gente vivencia. E a criação bilíngue, ela te proporciona isso. Você vivenciar o inglês com o seu filho. E aí vai muito além dos benefícios de fala, de linguagem, né? Você tem benefícios emocionais, benefícios cognitivos, porque esse cérebro é um cérebro mais desenvolvido, é um cérebro mais robusto, é um cérebro com mais sinapses, portanto, é um cérebro mais inteligente, que tem um potencial muito maior de solucionar problemas. Então, os benefícios do bilinguismo, eu vou te dizer que eu estou estudando isso há aproximadamente 8 meses e cada vez que eu vou me aprofundando, eu consigo descobrir mais e mais benefícios. Realmente é algo encantador. É isso aí. Sara, vou te fazer uma outra pergunta, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu acho que o seu, não sei se é o cabelo, alguma coisa está passando no microfone, está fazendo um chiado. Eu acho que o microfone deve Tá. estar solto. Aí, de Vou repente, prender fixa aqui. ele em algum lugar. É, que aí não bate. Mas eu Agora queria te ficou fazer bom, essa né? pergunta. Ficou, agora tá perfeito. E, Sara, e falando, né, a gente está falando muito aqui de bilinguismo, aprender outro idioma, mas há alguma diferença na cabecinha da criança, no aprendizado da língua materna e no aprendizado da língua estrangeira, principalmente quando a criança está aprendendo os dois ali ao mesmo tempo? Como você, por exemplo, está ensinando sua filha, né, a aprender os dois idiomas ao mesmo tempo. Mas tem alguma diferença nessa aquisição ou não? Como é que funciona? Sim, existe essa diferença, especialmente para as crianças que são criadas bilíngues após os 3 anos de idade. Por quê? Até os 3 anos de idade, essa criança ela tem a capacidade de adquirir tantos idiomas quantos ela for submetida. Então, ela pode ser exposta a 5 idiomas até os 3 anos de idade. Ela consegue, no geral, adquirir esses idiomas. De 0 a 3 anos, nós temos essa capacidade, nosso cérebro tem essa capacidade. E ambos nessa fase são adquiridos como língua materna. Então, a gente tem aí uma probabilidade quase 100% dessa criança falar todos bem próximo ao nativo, se não perfeitamente como nativo. Mas isso só acontece dos 0 aos 3 anos de idade. Por isso a importância da gente fazer isso já, né? Para ontem. A gente não tem como esperar, porque esse tempo vai passar e nós vamos perder essa oportunidade da idade que é única. Por quê? Os idiomas até os 3 anos de idade, a gente aloja eles no mesmo lugar da língua materna. Então, se eu aprendo o inglês e o português até os 3 anos de idade, eu tenho os dois exatamente no mesmo lugar no cérebro. E aí, esses dois estão ali ativos 24 horas por dia. No meu caso, que aprendi inglês mais velha, com 13 anos de idade, comecei a estudar. A segunda língua, o inglês, ele fica em outro lugar no cérebro. E aí, o que acontece? A gente tende a querer transferir esse idioma para o nosso materno o tempo todo. Então, o nosso cérebro, ele tenta percorrer o caminho até a língua materna, traduzir para jogar para outra. E isso atrapalha muito, porque os estudos eles já apontaram que nós pensamos de acordo com a língua que nós temos. Então, por exemplo,
o brasileiro, no português, ele vai falar assim, tem até aquela série dos dinossauros, né? Querida, cheguei. Então, ele enfatiza o cheguei, o verbo cheguei. Em inglês, ele fala honey, I'm home. Então, ele não fala o verbo I Hum. arrived. Ele fala I'm Aham. home, estou em casa. Então, a forma de pensar, ela é influenciada de acordo com a nossa língua. Então, a partir dos 3 anos de idade, sim, existe diferença, porque esse idioma ele vai se alojar em outro lugar no cérebro. E aí, por isso, aquela dificuldade, porque a gente recebe a informação. O que acontece na pessoa que é bilíngue até os 3 anos de idade? O cérebro dela está com 24 horas ativo os dois idiomas, inglês e português. Então, ela recebe a informação na hora, o cérebro dela, em milésimos de segundo, ele processa, entende em inglês, Brum, responde em inglês, o outro português, Brum, responde em português, automaticamente. Quando a gente tem esse processo maior do que os 3 anos de idade, como a segunda língua está em outro lugar, então a gente recebe a informação, passa pela nossa língua materna, traduz, tenta traduzir de volta na segunda língua, e aí gera essa confusão, porque o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, nós vivemos quase que 80% das coisas nós fazemos no automático. O nosso cérebro, ele tenta poupar energia, para uma questão de sobrevivência mesmo. Então, quando a gente tem que fazer isso, a gente está ativando o cérebro, a gente está ali, ó, empurrando ele, ó, você tem que traduzir, volta para outra, traduz para outra e aí você fala. Então, você está tirando ele da zona de conforto, por isso que é tão difícil. E aí, quando você coloca essa criança, ah, não, quando meu filho fizer 10 aninhos, 12 aninhos, eu vou colocar ele para aprender inglês, seja lá como for, porque eu também não gosto de falar mal de curso de idioma, não, tá? Eu fiz inglês em curso de idioma e foi muito bom para mim. Mas o que acontece é isso, inevitavelmente. E aí o que acontece? Essa criança, ela cria uma certa resistência. Eu não desisti porque eu gostava muito do inglês. Então, apesar da dificuldade, eu queria muito aprender aquilo. Eu queria um dia conseguir me comunicar naquela língua. Mas muitas outras pessoas que começaram comigo não concluíram. Porque realmente existe esse entrave, essa questão de você estar toda hora trocando. Ai, meu Deus, eu escuto, traduzo, volto, traduzo de novo. E essa fica fazendo esse caminho, percorrendo esse caminho, a linguagem lá dentro. Então, realmente é difícil. E aí. E às vezes, Não, desculpa te pode falar. interromper, Sara, mas só para falar assim que às vezes as pessoas também não entendem, porque até pessoas fluentes, eu, por exemplo, né, que sou fluente em inglês, se eu passo o dia todo, acontecia quando eu dava aula em curso, em escola, eu ficava o dia inteiro dando aula, chegava no final do dia, eu estava com a cabeça cansada. Então, mesmo quando a gente é fluente no idioma estrangeiro, é por isso que a gente fica, às vezes, com a cabeça cansada, porque esse trabalho é intenso para o nosso cérebro, né? E muitas pessoas estudam idiomas acham que não, né? Que é, como você falou, né? Como a língua materna, que é automático. Pode se tornar automático, se torna automático, mas ainda assim exige esforço, exige um gasto de energia do nosso cérebro, né? E isso é importante você falar mesmo, né? Para as pessoas serem mais realistas quanto a Sim. aprender outro idioma, né? Não acharem, ah, eu quero falar igual nativo e acha que é assim, né? Que não precisa nem fazer nenhum esforço. Vai falar igual nativo um dia e não é, a realidade não é essa. Mesmo quando se torna fluente, ainda exige algum esforço, né, da nossa parte. E para as crianças também esse trabalho ocorre da mesma forma, só que quanto mais velha a gente vai ficando, se deixar muito para depois, o esforço ainda é maior, né, Sara? Sim, com certeza. As crianças bilíngues, elas têm essa questão de terem a oportunidade de crescer falando como nativos. Nós dificilmente vamos chegar a essa proficiência, entende? Acontece, eu conheço até pessoas que aprenderam mais velhas e têm hoje uma proficiência bem próxima de nativo, mas é uma Sim. minoria mesmo. Então, assim, nós vamos nos comunicar muito bem, vamos para fora, a gente não vai se perder, vai conseguir se comunicar. Agora, inevitavelmente, nós vamos ter os nossos accents, como é que fala em português? Nosso Nosso sotaque, sotaque, né? inevitavelmente. Então, a criança de 0 a 3 anos, ela tem esse privilégio de não ter, né?
E aí a gente tem um componente também muito, muito legal no bilinguismo inglês-português, que os dois idiomas, eles são escritas alfabéticas. Então isso já é também um aspecto que facilita muito, porque A, B, C, D, E para os dois, a gente muda um pouco o som que cada letra faz nas duas línguas, Sim. mas são muito próximas. Diferente de eu aprender português e chinês, né? Que é uma escrita já de símbolos, né? Através de simbologia. Então, isso é muito legal na criança que cresce bilíngue de 0 a 3 anos. É a chamada fase de ouro, né? Sim. Mas de alguma forma, Sara, é cansativo ali, por exemplo, vamos dizer, você mostra uma maçã para sua filha. Aí você quer que ela entenda que aquilo ali é uma maçã e é uma apple. De alguma forma, para a criança é confuso, é cansativo, existe a possibilidade de ela chegar e falar: ai, mamãe, que coisa difícil, é maçã ou é apple? Isso traz algum conflito para a criança? Então, para Débora, provavelmente não, porque ela está sendo criada bilíngue nos anos, na fase de ouro que eu te falei. Então, o que que acontece? Uhum. Como que esse cérebro funciona? Ele simplesmente tem duas palavras para se referir ao mesmo objeto. Para ele, tanto faz. Então, por exemplo, a Manu, filha da minha prima, ela falou: quero Yakult Yellow. Porque para ela, amarelo e yellow são simplesmente a É a mesma mesma coisa. coisa. Então, é muito comum a criança bilíngue ela misturar os dois idiomas, não porque ela está confusa, mas porque para ela é uma coisa só. Até mais ou menos os 2 anos de idade, a criança bilíngue não percebe que são dois idiomas diferentes. Ela simplesmente fala e acha que é uma coisa só, ela não faz essa diferenciação. Então, não existe essa dificuldade para a criança de 0 a 3 anos. Agora, as Uhum. crianças que, por exemplo, pais aqui que querem introduzir isso numa criança mais velha, por exemplo, 6, 7, 8 anos de idade, com certeza ela vai falar: ai, mamãe, nossa, de novo com essa história e tal. Por isso que não pode ser aquela coisa de sala de aula, monótona, né? Tem que ser através de vivência. Então eu falo Apple, aí ela vai falar assim: o que que é Apple? Aí você pode pegar o objeto, mostra e fala assim mais ou menos alguma característica dela. Ela fala: ah, maçã, você fala sim, Apple. Então é assim que a gente vai fazendo. Existem métodos para cada faixa etária ali, né? Mais ou menos para quem Ah, isso está eu vou te tentando perguntar. introduzir o bilinguismo na família, porque é totalmente diferente o que eu vou fazer com um bebê de 0 a 3 anos do que eu vou fazer com uma criança de 7, 8 anos. São atividades diferentes, são formas diferentes de fazer isso. Ah, eu já ia te perguntar isso. Mas antes até de eu perguntar, né, assim, de ir mais a fundo nisso, eu queria saber das pessoas que estão aqui, se vocês têm filhos, né? Se vocês estão já ensinando, já estão tentando inserir o seu filho em outro idioma, qual que é a idade do filho de vocês? Fala aí pra gente entender também qual que é o perfil, né, aqui dos pais, das crianças, né, dos filhos, dos pais que estão aqui. E aí fica até mais fácil da gente direcionar, né, a informação para quem está aqui presente. E se vocês tiverem alguma pergunta, gente, aperta aí a caixinha com o balãozinho aí o ponto de interrogação e registra essa pergunta que aí depois dos minutinhos finais a gente responde, a Sara responde pra gente, tá? Mas falem aí, gente, vocês têm filhos pequenos, estão ensinando inglês ou outros idiomas para eles? Como é que é isso? Qual que é a idade? E aí fala, Sara, então muda, bebe aí sua água, pode beber. Na hora que você ia beber a água, então, Sara, pode beber Não, sua água, Sara. já bebi, já, Mas, pode falar. bebeu? Mas eu queria saber isso, assim, né? Então você falou que tem uma diferença em como a gente ensina. Ó. Tem uma neta que está fazendo idioma bilíngue, é maior barato. Até eu estou aprendendo. Ó, aí, ó, o Ney falando, né? Que até ele está aprendendo. Aprende, né, Ney? É isso aí. Tá vendo? A Sara falou que aprendeu mais em 7 meses ensinando a filha dela. 7 meses, né? Que você tá ensinando a Isso. ela, né? Mais 7 meses do que em 15 anos, né? Então, tá vendo mais resultado, né, Sara? Sim, com Então, é certeza. isso mesmo. Os pais ensinam, aprendem muito com os filhos, né? Mas aí me conta, Sara, então tem uma diferença, especificamente assim, de forma mais prática, de forma prática. Como que um pai ensina uma criança de 0 a 3 anos e como que um pai vai ensinar, se ele tiver agora, poxa, meu filho já tem 5 anos, como que eu faço agora para começar a introduzi-lo à língua inglesa ou a outro idioma? Qual que é a diferença aí? Ó, Então, de zero a. desculpa, só a Priscila já está falando que o filho dela já tem 3 anos, ó. Então já passou dos 0 ao 3, né? Como que ela pode. Ela está falando que ele tem contato diário com o inglês na escola.
em casa com a gente, mas qual seria a forma ideal? Então, assim, por exemplo, passou dos 3 ou antes dos 3? Fala aí, por favor. Então, de 0 a 3 anos, a gente não tem que ensinar coisas muito milaborantes para essa criança. Então, basicamente, encher essa criança de vocabulário. Então, expor ela ao máximo de vocabulário que você puder. É o que eu mostro. Mostrei em outra live que eu faço com o livro. Então, eu tenho um livro bilíngue, eu leio o livro em inglês, meu esposo lê em português, que o método que a gente usa em casa é esse. E aí, o que eu faço? Isso ali não é apenas um livro. Eu posso ler a história, eu posso olhar os bichinhos ali, eu posso falar o nome dos bichinhos em inglês, né? Eu posso mostrar as cores, eu posso pedir para ele me apontar. Porque mesmo que a criança ela não consiga falar ainda totalmente, mas ela está absorvendo tudo que está sendo passado para ela desde o útero, tá? Desde o útero. Inclusive, eu coloquei um post sobre isso. A criança, ela chora em idiomas diferentes. É impressionante isso, mas realmente acontece. Então, de 0 a 3 anos, a gente tem que colocar vocabulário nessa criança. Então, nós vamos fazer a rotina, vamos tomar banho, vamos colocar a musiquinha do banho todos os dias, fazer a mesma coisa, constância. Vamos dar almoço, A vamos mesma cantar uma música, música. Sara? A mesma música no banho? Eu coloco a mesma música no banho todos os dias. Você pode mudar assim. Ah, daqui a algum tempinho ela tiver maiorzinha, coloca uma música mais adequada à idade dela. Você pode ir ajustando. Mas, por exemplo, quem quer fazer o time and place, que é uma estratégia bilíngue, a gente sugere, antes de você iniciar aquele momento, chá da tarde, seja lá for com a criança, já prepara, coloca uma musiquinha que o cérebro dela já vai entender, eita, agora é a hora do inglês. E aí aquela música remete, né? A gente trabalha muito com isso, né? Essa memória afetiva, através de música, através de perfume, acontece. Então, a de 0 a 3 anos é basicamente isso, é vocabulário. Então, a criança não está respondendo, mas você está falando. E ela está balbuciando, minha filha já está balbuciando, e você está falando. E ela consegue, eu percebo nitidamente que ela muda a reação dela quando meu marido está falando com ela em português, quando eu venho e falo em inglês. Ela Você só fala percebe. inglês com ela? Eu falo, às vezes, português, sim. Principalmente, assim, quando eu tô com mais pessoas, porque aí, às vezes, Ah, a tá. pessoa não consegue entender o que eu tô falando com ela. Sim. Mas, em geral, em casa, é inglês, Bíblia, inglês. Então, tudo que eu compro para ela é bilíngue. Que aí o pai consegue também ler, que é muito importante para a gente desenvolver esse gosto também pela leitura, né? A gente lê todos os dias. Mas é só um bebê, mas com certeza ela está absorvendo, ela está criando aquilo ali dentro dela, ela está recebendo aqueles estímulos. A criança, por exemplo, que está na faixa de 5, 6 anos de idade, ela está ali na pré-alfabetização para a alfabetização. E aí nós vamos trabalhar mais atividades que proporcionem consciência fonológica. Então, se essa criança ela veio bilíngue desde novinha e já chegou nos 5, 6 anos, a gente começa a trabalhar a consciência fonológica. Se ela começou agora a fazer o bilinguismo, a gente trabalha vocabulário com consciência fonológica junto para essa Uhum. criança desenvolver. A consciência fonológica, ela é um fator primordial para a gente conseguir fazer uma boa alfabetização dessa criança. E os estudos apontam que as crianças bilíngues, elas desenvolvem a consciência fonológica muito melhor do que as monolíngues, que já é aí uma habilidade para a alfabetização. Então, as crianças bilíngues, elas tendem a conseguir serem alfabetizadas muito mais rápido do que as monolíngues. As crianças bilíngues de 5 anos, um estudo apontou isso, elas estão 1 ano à frente das monolíngues de 6 anos. Olha, sério, que Então, legal. são 2 anos praticamente ali de Dois avanço em anos à relação frente. É. às monolíngues, justamente porque o cérebro bilíngue é um cérebro muito mais exercitado, porque é aquilo, ele tem que migrar do português para o inglês, ele vai migrando ali o tempo todo, então ele vai se exercitando. Muito legal saber disso, hein? Muito legal. Então a criança fica realmente, literalmente mais inteligente, né? Fica Fica mais inteligente. intelectualmente fica Sim, mais inteligente. ela é uma criança que ela consegue resolver problemas com muito mais facilidade. Ela desenvolve, né, essa habilidade de conseguir ver solução, 2 ou 3 ou mais soluções para um mesmo problema. Então, numa brincadeira, você vai perceber que a criança bilíngue, ela consegue pensar em várias soluções e a monolíngue, de repente, pensa em uma só. Ela tem o cérebro mais desenvolvido, realmente, ela cria mais sinapses. Portanto, ela é mais inteligente e fora os benefícios até, né, de raciocínio lógico,
também essa criança ela é mais envolvida. Então, eu só vejo benefício na criação bilíngue. É Sem óbvio que dúvida. existem as suas exceções, tá? Nem tudo são flores, existem crianças que têm certa dificuldade, mas assim, é uma porcentagem bem pequena, a gente tem que trabalhar com o que acontece no geral, né? Não com as exceções. Certo. E de forma bem prática, assim, como você aconselharia um pai a introduzir, vamos dizer, agora um filho maior, né? E o filho não quer estudar, não gosta de estudar, o pai já tentou ali, um filho de uns 5, 6 anos, né? Já tentou, mas o filho, ai, não gosta, fala, ah, é muito chato essa coisa de inglês. Como que o pai pode estimular um filho um pouquinho maior, né? Nessa idade de 5, 6 anos, talvez 7? Como que o pai pode estimular o filho a aprender, sei lá, de repente colocando filme, colocando Uhum. músicas também? Qual conselho você daria? É, o que eu falo, quanto mais velho, a gente vai criar mais resistência naturalmente, porque o cérebro que cria essa resistência, né? Nós temos o sistema límbico, que é o sistema que ama os prazeres, então ele ama recompensas imediatas. E ao contrário do sistema límbico, nós temos o córtex pré-frontal, que fica localizado aqui na frente, que é o córtex da razão, né? Ele é mais racional, ele pensa no futuro, ele pensa a longo prazo. O sistema límbico não, ele quer prazer momentâneo, na hora. E aí, essa criança mais velha, ela vai ter esse impeditivo, ela vai ter essa resistência, na maioria das vezes, tá? Uma criança ou outra que não, que vai se envolver com o processo. Mas aí os pais eles precisam entender a realidade daquela criança. O que que ela gosta, né? O que que ela gosta de Uhum. fazer? E a gente tentar fazer isso da forma mais natural possível. É vivência do inglês, não é aula. Então, filho, o que que você acha? Vamos assistir um filme? Se ele gosta de assistir filme, vamos assistir um filme? Vou colocar o áudio em inglês e a legenda em português, ou vice-versa, tanto faz. Vai introduzindo aos poucos as crianças, o cérebro delas está num processo de assimilação acelerado. Então, elas são muito inteligentes, elas vão adquirir ali alguma coisa, ainda que elas digam que não. E à medida em que ela começa a ter um resultado, ela começa a entender, ela fica feliz, ela fica motivada. Ai, papai, eu entendi. E eu entendi. Caraca, então não é tão ruim assim. E aí o que acontece? O sistema límbico é recompensado nessa hora. E ele começa a Uhum. agir a seu favor e não mais contra. Tá conseguindo entender esse componente neurológico do negócio? Porque Sim. não é só a prática, né? Quando a gente entende a teoria por trás daquilo, você consegue olhar para o seu filho e saber, ah, ele tá passando por isso e isso, então eu vou por essa rota aqui. Por isso que eu gosto de trazer a teoria para os pais, né? Para a mãe que quer se envolver nesse processo. Vamos começar a dar a base para essa mãe, para ela entender como funciona. E aí ela consegue aplicar na vida do filho dela, porque eu não conheço a realidade de todo mundo. E ela conhece o filho dela muito bem. Então ela vai saber aplicar o que eu passei de teoria e entender em que momento, qual o momento que aquela criança está vivenciando e o que ela pode fazer para contornar a situação. E aí essa criança ela começa a ter resultado, porque nada nos motiva mais do que o resultado. Ela começa, nem que Isso. seja entender a Apple, ela vai entender, ela vai falar: caraca, eu não sabia o que era Apple, agora eu já sei. E aí ela vai chegar na escola, as crianças amam competitividade. Ela vai chegar na escola e vai falar: olha, eu já sei, sabia que eu sei o que é maçã em inglês? É Apple. E ela não fala nem Apple, ela vai falar certo, ela vai falar Apple. Entendeu? Então, aí as outras crianças vão falar: e aí ela vai se achar, o sistema límbico vai arrebentar, ela vai amar, vai falar, eu quero mais disso. E aí ele entra já como um aliado e não mais o vilão da história e começa a fazer essa criança. Então você tem que conhecer o seu filho, tem que sentir, né? Por onde Uhum. que eu vou? Pelo qual caminho eu vou com ele? Poxa, eu nunca fui de ler, nunca fui de incentivar a leitura. Não dá para eu começar a pegar um livro, pá, toma, vai ler um livro. Não vai funcionar. Mas ele gosta de quê? Futebol? Filho, vamos jogar soccer? Bora? Mistura. Mixed code, né? Code mixing. Aham. Bora jogar soccer? O que é soccer, pai? Soccer, ball. Aí, sabe, você vai misturando e ele fala assim: meu Deus, ficou doido mesmo. Ficou doido, tá É doidinho, minha capaz do filho zoar o pai. Eu tava é, pensando nisso, né? O filho vai dizer, o pai tá é. Eu louco, falo assim, cara. meu Deus do céu, meu pai tá ficando doido. Mas com o tempo vai se tornar prazeroso. Vocês vão É, rir juntos. Vocês vão ter esse momento juntos. Vocês vão rir um do outro, porque de repente você vai falar uma palavra errada. Mas não tem problema, sabe? Isso vai fazer com que vocês cresçam, né?
com que vocês adquiram isso juntos, vai ser prazeroso para os dois. Tudo no início, a parte mais difícil de qualquer processo é o começo, tá? Se você vai começar numa academia, a parte mais difícil é começar. Se você vai aprender outro idioma, a parte mais difícil é começar. Quero aprender a cozinhar, a parte mais difícil é o início. Quando você consegue se vencer naquele início, se torna prazeroso e aí é quando o sistema límbico passa a ser o seu aliado e não mais a jogar contra. Eu falo isso muito. Eu trabalho com adultos, né? Mas eu falo isso muito para os meus clientes, para os meus alunos, porque às vezes eles têm tanto medo de falar. Eu falo, gente, bate mesmo a ansiedade. Até eu que sou fluente, às vezes bate a ansiedade. Entendeu? Se eu tiver que fazer uma live aqui em inglês, eu vou me tremer toda, entendeu? Então bate, a ansiedade ela vem mesmo, né? Você fica ali inseguro com o incerto e tal. Mas depois que você tenta, que você vê que você consegue, que você conseguiu falar, mesmo que errado, mas você conseguiu pedir uma informação, você conseguiu falar ali alguma coisa, se comunicar, dar uma risada, aquilo recompensa você, né? Justamente isso que você está falando sobre o sistema límbico, né? Você recompensa o seu cérebro e fala, caramba, até que é legal. Foi difícil ali no início, eu fiquei nervoso, mas sabe que valeu a pena? Então é Sim, isso, né? Estimular esse trabalho do cérebro, né? Liberar hormônios que façam a pessoa sentir prazer. E o pai tem deve ter esse cuidado com o filho, né? Ao estimulá-lo, estimulá-lo a aprender outro idioma, né? A se desenvolver em sim. outro idioma. Muito legal, Sara. E se o pai não fala outra língua assim, zero? Aí o pai, não gosto de inglês, eu não consigo, eu não aprendo inglês de jeito nenhum, Sara, não tem jeito, porque tem gente que fala assim, não, olha, eu não nasci pra esse negócio, não tem esse dom, não, falar inglês tem que ter o dom, esse negócio de ensinar o filho aí. Como é que é isso? Será que o pai ele pode tomar uma atitude, assim, pode mudar de alguma forma, pode aprender junto com o filho? Como é que ele pode aprender junto com o filho ali e não deixar essa trava interromper, atrapalhar o ensino, o desenvolvimento do filho dele no outro idioma? Acontece mesmo essa barreira ou tem uma forma do pai se livrar disso e se juntar ao filho e os dois aprenderem juntos? Na verdade, o pai e a mãe, né, eles são a pessoa mais responsável nessa relação. Então, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, eu acho assim, a partir do momento que ele decide, não, eu vou fazer, porque eu preciso fazer isso pelo meu filho, se eu não fiz por mim, eu vou fazer por ele, ele se compromete, então ele fala, bom, a partir daqui, mesmo que seja difícil para mim, eu vou fazer, porque eu vou fazer por ele. E aí as crianças, elas têm um processo de aprendizado exponencial, né? Então, já deve ter acontecido aí, quem tem filho, de você ouvir seu filho falar uma coisa e falar assim, gente, de onde que ele tirou isso? Ninguém nunca ensinou. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha de 1 ano e pouquinho, a Raquel. Ela colocou lá a foto de Israel e ela mesma nunca tinha mostrado, nunca tinha falado assim, né? Israel e tal. Aí ela mostrou a criança, Israel. Ela, o quê? Israel. Então, assim, da onde essa criança tirou isso? A gente não sabe, mas o processo de aprendizado deles é exponencial. Então, o que eu falo assim, o trabalho dos pais e por que que o pai e a mãe não fluentes conseguem fazer isso? O trabalho deles é criar uma base. Então, assim, que eu falei antes, filho, vamos jogar soccer? Bora! Daqui a pouco essa criança tá sabendo falar. Let's play soccer. E o pai nunca falou, mas ela vai estar sabendo falar. Entendeu? Sem, assim, a gente conseguir explicar exatamente, é lógico que existe uma explicação aí, mas é porque o desenvolvimento mesmo do aprendizado deles é exponencial. Então, esse pai, ele não gosta, ok. Se ele não gosta e não quer fazer, não tem o que a gente possa fazer por ele. Porque realmente a gente precisa dele para o bilinguismo ser concluído nessa família. Agora, se ele entende que ele precisa fazer, ele quer fazer, ele escolheu isso em benefício do filho dele, e claro que simultaneamente ele vai se beneficiar também, porque é o que eu falei, ele vai acabar tendo prazer naquilo, ele vai estar fazendo junto com o filho dele, ele vai se sentir feliz, motivado, ele vai acabar gostando do processo. Mas o nosso papel, basicamente, é criar essa base e o aprendizado da criança ela vai se dar de forma exponencial. Então você ensina X, a criança aprende X elevado a 10 assim, É. desse jeito. Então é basicamente isso. E o pai deve forçar, Sara, se a criança falar assim, pai, eu não quero, ai, pai, que coisa chata.
é perigoso, né? O pai ficar assim, meu filho, mas é importante para Sim. você, não sei o quê. É bom Não, ele. eu não acho que deva forçar, não acho que seja Uhum, legal. Agora, dificilmente, é porque eu falo, não é aula, né? Não é aula. Então, dificilmente, se ele conseguir entender o filho dele e introduzir esse processo de uma maneira leve na rotina, dificilmente essa criança vai se opor, tá? Então, uhum. não é sentar, filho, vamos estudar inglês. Não é isso. Vamos criar um ambiente bilíngue. E aí, bem aos poucos. Hoje eu vou falar 3 palavras em inglês, amanhã eu vou falar 5. Vamos começar a chamar o livro de book. Então, eu posso falar tudo em português, vou falar um parágrafo em português, mas o livro, quando tiver livro, eu vou chamar de book, Bom. entendeu? Então, eu acho muito difícil, é muito difícil a criança se esquivar disso, sendo dessa forma natural, uma vivência ali dentro da rotina é muito difícil. A aula realmente, o meu irmão, por exemplo, ele entrou no curso de inglês, o mesmo curso que eu fiz, e ele falou: mãe, não quero mais, não quero, não gostei, não tô afim. E aí tudo, ok, é aula, ele não queria realmente. Agora, viver o bilinguismo, muito difícil a criança se opor. Agora, se ela se opuser, realmente não quiser, não acho legal forçar, não. Mas é Uhum, difícil tá. ela acontecer isso. Porque ainda mais se os pais tiverem essa preocupação, né, de pegarem coisas que a criança gosta, né, aproveitarem do gosto da criança. Às vezes a gente até vê assim, né, eu tenho uma amiga que estava aqui agora, a Priscila, que falou que tem o filhinho de 3 anos, que eu já vi, por exemplo, ela mesmo colocando o desenho ali em inglês, e eles prestam a maior atenção, né, como se eles Uhum. falassem aquele idioma, né, eles não têm aquela reação, mãe, não tô entendendo nada. Ai, mãe, muda, coloca no meu idioma. Não tem isso, né? Eles ficam lá com o olhinho fixo, com a mamadeira e ficam vendo como se fosse português, né? Curtindo pra caramba o desenho, né? E a gente A fica minha assim, gente, a gente fica impressionada, né? Isso, que nós nos incomodamos, né? Ontem eu estava assistindo a uma live totalmente em inglês e o meu marido do lado, caraca, que nervoso ficar olhando isso, porque ele falou que não estava entendendo nada. Mas eu tenho uma família grande e tem muitas crianças ainda. E aí eu sou a doida da família, né? Eu reúno as crianças quando tá todo mundo junto em churrasco. Aí boto lá as coisas em inglês na televisão. Nenhum deles reclama. Por isso que eu te falo. É Eles não mesmo. reclamam, não reclamam. Ainda mais aí eu começo a dançar, pulo, tá? Eu falo up, down. Sabe? Coisas simples, simples. É assim Sim. mesmo. E aí a pessoa vai falar: não, mas meu filho não vai aprender desse jeito. Gente, não existe melhor forma de aprender do que através da brincadeira. As crianças amam o lúdico, interação, sabe? E até 10, 12 anos de idade, eles ainda são crianças, assim, nesse sentido de você fazer brincadeira e tal, e aí eles ficam rindo comigo. Eu falo em inglês com eles e eles respondem. A maioria não faz criação bilíngue, porque eu que comecei isso na minha Sério? família agora. Mas respondem, eles gostam, ficam olhando. Aí eu falo up, down e todo mundo vai pra cima, vai pra baixo. Eles amam. Então é por isso que eu tô E te às vezes eles falando. gostam até de se mostrar, né? Ô, tia, eu sei falar Isso, isso, eu tô tia, eu sei contar entendendo, até é. 10, né? Eles Eles amam, amam eles essa ver. gostam sim. As crianças gostam de diferente. E ainda mais se É. for algo feito pela pessoa mais próxima deles. Por isso que eu falo mais para as mães, né? Porque geralmente as mães são mais próximas. E aí ainda existe o componente do neurônio espelho nos bebês. Que eles repetem muito, é natural isso. Eles repetem, eles refletem literalmente espelho. O comportamento da mãe, tudo que a mãe faz. Ainda tem esse ponto aí a favor. Então, é difícil demais eles reclamarem se você conseguir, assim, seguir a metodologia. Por isso que eu falo, tem que ter uma metodologia. Não tem É. como você tirar isso da tua cabeça. Ah, amanhã eu vou começar a fazer o bilinguismo aqui em casa. Você não vai saber por onde começar. De repente vai ser difícil, vai ser chato. Essa criança não vai querer. Então, quando você tem ali uma pessoa que... O que eu faço, basicamente? Eu estudei sobre isso, eu estudo sobre isso e eu trago tudo mastigado, é assim, assim, assim que funciona, e é assim que você vai fazer e vai dar certo. Pronto. Você não precisa entender lá por trás aquele estudo todo. Eu já fiz esse processo. Então, eu estou te passando exatamente, faz assim, assim, assim. Por isso que se você segue a metodologia, a chance de dar certo é bem lá em cima, quase 100%. Eu vou até querer saber aí, quero que você fale para o pessoal que está aqui sobre o seu método e tudo mais, mas antes eu queria perguntar, assim, para quem está aqui, se vocês querem fazer alguma pergunta para a Sara, né, antes da gente
finalizar e para os minutos finais, queria usar esses minutinhos aqui que faltam, porque às vezes cai, né? O Instagram é meio temperamental, às vezes cai com 1 hora, às vezes não cai. Então é bom a gente não contar com a sorte, né? Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, façam aí, que a hora é agora. Se vocês têm filhos, qual a dúvida que vocês têm? Como que vocês gostariam de criar os filhos de vocês? De repente, qual dúvida? Ai, será que eu uso tal coisa? Será que eu não uso? Eu queria até te perguntar, Sara, antes, né, esperando aqui enquanto as pessoas não escrevem, eu fiquei com uma curiosidade. Você conta histórias na hora de dormir para sua filha em inglês? Você toda noite você conta? Você pega o livro em inglês? Como é que você faz isso? Ou não? Você conta em português? Eu fiquei com essa curiosidade. Será que ela conta historinha para Débora em inglês? Então, sempre que eu vou ler para Débora, eu leio em inglês. O nosso material é português e inglês, é bilíngue mesmo. Então, sempre é português, sempre eu leio em inglês. E aí, se o pai for lá colocar para dormir, o pai vai ler em português. Nós temos uma Bíblia bilíngue. E aí eu gosto de ler a Bíblia com ela pela manhã, né? Vamos agradecer a Deus por mais um dia e vamos ler alguma passagenzinha da Bíblia infantil bilíngue. E aí eu leio em inglês. Mas, por exemplo, eu já pedi pro meu pai ler e aí ele lê em português. Sabe? Ah, tá. Não tem Mas problema. você lê Mas em inglês? Você eu sempre lê em leio em inglês? inglês, sempre, sim. E ela às vezes não questiona. Ela tem 7 meses. Ela é bebezinha ainda. É, E então ela ela nem questiona tudo, não, gosta, né? Ela ela gosta. coloca a mãozinha assim nas páginas, ela já tá habituada. E aí também, aqui em casa, né, eu não tenho o hábito de expor a telas. Então, o tempo Uhum. todo. Apesar de eu gostar muito dos desenhos em inglês, o que que eu faço? Para ela não ficar assim, vidrada, olhando só para televisão. Que aí entra em outras coisas que eu não vou falar aqui, né? Que eu não gosto muito ainda. Ela ainda é muito bebê para isso. Mas eu coloco lá o desenho passando, para a gente conseguir ouvir, pegar vocabulário. Peppa Pig é maravilhoso em inglês para adquirir vocabulário. E aí vai passando, e aqui no chão vou fazendo alguma atividade com ela, sabe? Vou lendo livro, vou brincando com alguma coisa para ela não ficar olhando, mas ela tá escutando tudo. Então ela tá recebendo aquela informação, sabe? E para os pais Uhum. que têm crianças mais velhas que colocam desenhos, eu sugiro o seguinte: o processo de aquisição de linguagem, ele é efetivo quando você tem a atividade, a passividade e a atividade. A passividade é quando a criança recebe informação. Então, ela está assistindo, ela está recebendo aqueles estímulos, a informação toda. Então, tira um tempinho ali com seu filho e pergunta: filho, e aí, como é que foi esse desenho? Qual o nome desse personagem aqui em inglês? Qual é a cor da camisa dele? Tenta fazer com que ele coloque para fora, com que ele tenha um papel ativo no processo. Quando as crianças têm esse papel ativo, em tudo, elas sentem muito mais prazer. Por exemplo, as crianças que participam do preparo das comidas delas, da família, elas têm quase que 100% de aceitação e comem o prato todo. Não sei se alguém não sabia disso, Gente, mas quando elas participam ativamente do processo, elas têm uma aceitação muito maior em eu não tudo. E, sabia. sim, então façam dos filhos, que os filhos de vocês tenham um papel, né, na casa ali também. Papel Ouça ativo, né? ativo, ouça o que ele tem a dizer. Às vezes a gente não quer ouvir, né? A gente só fala, 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 aceita o que eu tô falando e acabou, que eu sou o pai, eu sou a É. mãe. Não. Essa criança, ela precisa ter a voz dela. Justamente isso vai fazer ela desenvolver, ela falar e tal, ela gostar do processo. Quem não sabia aí do negócio da comida, faz e depois me diz se não funciona. Funciona. Pede, filho, corta aqui, pega uma faca de mentirinha, finge que tá cortando e deixa ele Que participar. Vai legal. comer tudo, vai comer brócolis, espinafre, vai comer tudo. Gente, nossa, a dica é de ouro, gente. Isso aqui foi dica bônus, né? Então, para quem tem filho com, É, com problema para comer, a minha irmã, né, é. quando eu era criança, minha irmã, ela ficava horas sentada na mesa para comer. A gente ficava assim, 3, 4, 5 horas para comer um prato de comida. Então, tá vendo? Ó, se minha mãe soubesse disso naquela época, ela, minha filha, vem aqui cortar aqui, ó, um tomatinho, ajudar. Não teria sofrido com essa peleja de fazer minha irmã comer, tá vendo? Mas Pois muito é. bom saber disso. Muito legal, Sara. Eu tinha mais uma pergunta. Você foi falando, às vezes me vem as perguntas assim na mente, né? Mas eu depois de repente você lembra. Ah, o Ney, na verdade, é que mandou uma pergunta aí. Aí eu fiquei com a pergunta aqui guardada. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se o Ney ainda estiver aí. Ele perguntou o seguinte: quando a criança é exposta ao idioma de 7h45 às 7 da noite, né? O dia inteiro, como que os pais
podem se adequar a essa rotina. Eu não entendi muito, assim, não sei se é, tipo, se de repente a criança estuda num colégio bilíngue e ele não fala outro idioma, tem que se adequar. Eu não entendi muito bem, assim, a pergunta não ficou Ah, o tão clara dia para todo. mim. Então, é quando ele. Não, quando a criança passa o dia todo na creche, de 7 da manhã às 7 da noite. Ah, tá. Ah, tá. Como que os pais irão se adequar para fazer o bilinguismo, né? Então, nós Uhum. temos estratégias bilíngues. E aí é o que eu falei, né? A gente precisa avaliar a realidade de cada família. No caso dessas famílias, o que eu mais indico é fazer o time and place, que traduzindo ao pé da letra é hora e lugar. Então, você vai determinar um momento do dia, provavelmente quando vocês chegarem à noite, na hora do jantar, pode ser. E ali naquele momento, filho, aqui, esse momento a gente vai tentar explorar mais o inglês. Então você vai preparar o prato e vai. Isso te proporciona até estudar previamente. O que eu vou fazer hoje? Berinjela com carne moída. Deixa eu ver como é que fala isso em inglês. Você anota, prepara, né, o que você vai explorar ali com seu filho naquela hora do jantar, por exemplo. E aí vão explorando. Lógico que se você não é fluente, você vai falar em português. Mas, como é que fala isso aqui em inglês? Olha só, carne moída é assim, entendeu? Uhum. Vai usando esse momento. Pode ser assim, rápido mesmo. É o que eu te falei. A constância é mais importante do que a velocidade. Então, 20 minutos na hora do jantar, escolhe um momento do dia e faz. Isso é bom para quem não é fluente, porque dá possibilidade para os pais estudarem previamente o que eles vão fazer com os filhos. Legal, muito legal. E Sara, você está aí falando justamente desse programa, desse acompanhamento que eu, como profissional também dessa área, meus alunos, meus clientes ficam muito perdidos, né? Até adultos. Ah, Clarice, como que eu estudo e tal? O meu trabalho é justamente dar esse direcionamento, então eu sei que as pessoas ficam perdidas mesmo. Então, como que é o seu trabalho? Fala um pouquinho, eu tô sabendo até que você está com um workshop, né? Que você em breve vai fazer. Fala aí para o pessoal que deve ter gente interessada aí no trabalho que você realiza. Como é que é isso? Tá, eu vou falar, deixa eu só responder Gui. É Ah, Guise? sim. Guise? Não, Gui Gui Sequeira é. é minha mãe. Ah, tá. Então, se os É pais. Gui. É o que eu falei agora. Quando os pais não falam inglês, usando esse método do time and place, você estuda previamente, prepara ali um vocabuláriozinho, umas 10 palavras, 8 palavras, que você vai usar naquele momento, seja no jantar ou antes de dormir. E aí você usa com seu filho. Você mistura, você fala em português e aquela palavra ali que você aprendeu, é muito importante isso, tá, gente? Quando a gente aprende, colocar em prática. Aprendeu, coloca em É prática. isso aí. Então, aprendi a dar bom dia em inglês. Agora, minha filha, ninguém me para mais, ninguém me segura. Eu só falo good morning. Não falo mais de jeito nenhum bom dia, só good morning. Good morning, good morning. Ó, pra todo mundo, até pro seu José da padaria. Então, isso que vai fazer a diferença. É você aprender a colocar em prática. Então, estudei lá 8 palavrinhas para falar com meu filho no jantar ou antes de dormir. Você vai conversar com ele normalmente em português e quando chegar naquela palavra, você vai falar em inglês, tá? Usa lá um Hum, aplicativo, Google Tradutor para você ver como é que fala, bota lá o áudiozinho e fala com ele essas palavras, tá? muito legal. Tem que ter um planejamento, né? A criança, o Isso. pai tem que se planejar antes, se preparar, como se fosse um professor, né? O professor tem que se Isso. preparar antes para ir para a aula. O pai já tem que planejar antes. Hoje eu vou ensinar o meu filho sobre comida. Então ele já dá uma pesquisada antes, se prepara. E aí, É, e não precisa ser muito mesmo, né, Sara? Às vezes 10 minutinhos o pai para, hoje eu vou ensinar só 3 palavrinhas. Para ali isso. 10 É minutinhos, uma coisa aprende, depois rápida. repassa, É. né? Assim, meia hora por dia. Em 10 minutos ele pesquisa o que ele vai fazer e em 20 minutos ele aplica com a criança. Legal. É E fala rápido. agora sobre o seu workshop, que eu tô com medo da live cair, Sara. Eu não quero que a live caia antes de você falar do seu workshop, que eu sei que tem Vai muita cair, gente que não. vai Se gostar. cair, a gente abre de novo. A gente volta. Então, eu vou fazer um workshop do dia 9 ao dia 12 de maio no meu Instagram, ao vivo. E a inscrição é feita através de um link que está na minha biografia lá. Esse link vai direcionar a pessoa para um grupo silencioso de WhatsApp. É totalmente Uhum. silencioso, só quem pode mandar alguma coisa lá são os administradores. Não vai ter aquela conversa, bom dia, gente, não sei o quê, nada disso. Por que que eu preciso que essas pessoas estejam ali? Primeiro, que todo o material de todas as aulas serão 4 aulas.
todo o material vai ser mandado através desse grupo, né? O PDF, as atividades para fazer com as crianças, porque é aquilo. Aprendeu? Coloca em prática. Aprendeu? Coloca em prática. Então, todas as atividades, todo o material vão ser mandado por ali. Vai ter sorteio. Eu vou sortear. Gente, tá lindo o calendário. Mandei fazer um calendário de feltro, assim, ó, grande, para a pessoa colocar no quarto, seja lá onde ela quiser, para ela usar com a criança dela. É um calendário bilíngue, tá? É um diferencial, porque a maioria das pessoas que trabalham com bilinguismo, elas trabalham com bilinguismo, mas elas só ensinam o inglês, né? Então, assim, esquece do português. Mas bilinguismo é inglês e português. Então, esse calendário, ele vem em inglês maior, aí vem a palavrinha em português menor. E aí, ali, a mãe vai trabalhar todos os dias. Já tem uma atividade para ela fazer todos os dias com a criança, que é: que dia é hoje? Em que ano nós estamos? Hoje é tal dia, ontem foi tal, amanhã vai ser tal. Então, ali já vai trabalhando os dias na semana e tal. Então, eu vou sortear esse calendário e um livro bilíngue, que é o kit Meus Primeiros Passos, do bilinguinho, né? Uhum. E também o segundo sorteio vai ser de uma consultoria de 1 hora comigo. Então, nessa consultoria, a pessoa vai poder tirar todas as dúvidas e me falar qual é a realidade para a gente traçar junto um plano, uma rotina que ela pode fazer com o filho dela. Então, vai ter esses 2 sorteios e só quem estiver no grupo vai poder participar do sorteio. E esse workshop é gratuito, Sara? Totalmente gratuito, o material é todo gratuito, tudo gratuito. Legal, que Vai ser muito máximo. legal. A pessoa vai ali, o workshop é o primeiro módulo completo do curso pago. Então, eu vou dar ali entregar muito valor nesse workshop. A pessoa vai conseguir entender toda a parte teórica de como funciona o bilinguismo, como que a mente se desenvolve, né, para aprender um segundo, terceiro idioma. Quais são os benefícios, como ela pode garantir um futuro promissor para o filho dela através do bilinguismo, como ela pode criar um ambiente bilíngue na sua casa ou em qualquer outro lugar, quando ela for viajar, manter isso fora de casa, na casa dos avós. Enfim, vai ser um workshop completaço. Eu tô ralando muito, mas vai ser muito legal, gente. Eu tô, assim, muito empolgada, vai ser muito legal. E aí, no final do workshop, o workshop é totalmente gratuito, mas ao final do workshop, quem quiser seguir, né, nesse caminho comigo, vai ter a oportunidade de ingressar na minha primeira turma da escola de bilinguinhos, então, que vai valer muito a pena. Que lindo! Primeira turma da escola de bilinguinhos, que vai ser muito legal. E só essa turma vai ter um bônus que vai durar para a vida toda, que é acesso perpétuo. Então, ela vai poder ter 50 mil filhos e criá-los todo bilíngue com o meu, Gente, com o meu com o seu curso. método. A única turma que vai ter acesso perpétuo vai ser a turma 1, que eu já até dei apelido, é a turma Xodó. Vai ser a única. Ninguém mais vai ter acesso perpétuo. É isso aí. Essa vai ser a única Merecido. turma. Então, todas as atualizações que tiver, todo o material, eles vão ter acesso vitalício a tudo nesse curso. E vai ser só essa turma. A partir da segunda, já não vai ser mais vitalício. Ó, gente, então fiquem ligados, hein? Não percam essa oportunidade. O workshop é gratuito. E você ainda tem a chance de fazer parte da primeira turma, a turma Xodó. Xodó! Você vai poder ter, como ela falou, 1000 filhos e criar todos os seus filhos bilíngues e o quanto que você vai aprender também, né? Veja isso como um alto investimento, não só para os seus filhos, mas até para você, né? Os seus filhos aprendem, você vai poder aprender também com a forma como a Sara trabalha. Sim, uma oportunidade de proporcionar algo que quase ninguém vivencia no Brasil ainda, né? É algo assim pouquíssimo disseminado e menos ainda praticado. Quantas pessoas vocês conhecem que criam filhos bilíngues? Alguém conhece? Fala aí pra mim. Pouquíssimo, pouquíssimo. Então você vai fazer isso com seus filhos, certamente você vai ser o primeiro no seu meio, ou um dos primeiros, e você vai proporcionar um benefício eterno para a vida deles, sabe? Não é uma coisa assim passageira. É um benefício de longo prazo e para a vida toda. O inglês hoje já não é mais um diferencial, é uma necessidade. Quem não fala inglês está fora das melhores oportunidades que existem aí no mercado de trabalho, em tudo. Então, o inglês, ele abre muitas portas, né? Novidade. E fora que a pessoa bilíngue, ela tem mais capacidade de adquirir a segunda, terceira ou quarta língua com muito mais facilidade, porque o cérebro dela já sabe como fazer isso.
né? Então, é assim, Exatamente. nossa, ó, se me deixar, eu vou falar aqui até meia-noite de É, bilinguismo, porque eu amo. isso é que nem eu também. Eu amo bilinguismo, trilinguismo, poliglotismo, eu gosto de tudo, também É, amo aprender idiomas. E, Sara, é muito bonito esse trabalho que você realiza, porque a realidade, você está aí falando, né, de ser muito raro os pais ensinarem os filhos, a realidade é que isso ainda é visto e as oportunidades, assim, de se aprender um segundo idioma, de ser criado como bilíngue, ainda é da classe A, né? É da classe mais alta, infelizmente, sim. para quem tem condições de colocar os filhos numa escola bilíngue, né? Um pai que tem que ficar ali ralando o dia todo e às vezes não tem não tem esse conhecimento que você está disponibilizando, que ele pode, mesmo às vezes ele não tendo condições financeiras de bancar uma escola bilíngue, mas ele pode tornar o ambiente de casa um ambiente bilíngue, né? Então é muito bonito esse trabalho, realmente é um pontapé inicial para a gente democratizar o ensino de uma segunda língua, o aprendizado, a aquisição de um segundo idioma, né? Então, parabéns, viu? Com Muito bonito certeza. seu E eu trabalho. ainda não cheguei nessa fase de ver a minha filha, de colher os frutos assim visualmente, né? Porque ela tem 7 meses, mas eu imagino a satisfação que deva ser eu olhar para ela com 2, 3 aninhos, blá, 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 falando super inglês, e assim, eu tendo sido essa porta que proporcionei isso para ela. Nossa, gente, isso não tem preço, não tem preço. Eu Realmente é imagino. muito valoroso. E assim, essa turma ela tá com pressão que de verdade não tem. É um valor que você vai pagar, mas assim, é um preço que você vai pagar, mas o valor que você vai receber é infinitamente superior a isso. Porque, primeiro, que a turma é vitalícia, né? Essa primeira turma, e acesso vitalício, e segundo, que é algo muito especial, muito único, ainda muito exclusivo, e que vai estar acesso exatamente como você falou, Clarice, democratizado a todo mundo que quiser ter essa oportunidade vai ter acesso a isso e com um valor realmente, um preço que ainda está pressão, por ser a xodó, minha turminha xodó. Muito bom, mas, gente, vai lá no perfil da Sara. Aí vocês já se inscrevem no workshop dela, que vai acontecer em breve. Então, mesmo que vocês não participem da turma, ainda né, não conheçam muito o trabalho da Sara, mas vão lá conhecer o trabalho dela, vão participar do workshop, que é gratuito. Vocês ainda podem ganhar presentes da Sara, presentes É, maravilhosos que ela preparou para já dar esse estímulo para vocês criarem os filhos de vocês falando outro idioma além do português. Então, vão lá no perfil da Sara e conheçam melhor o trabalho dela. Tá bom? isso Sara, eu aí. amei essa conversa. A gente tem que marcar outras, porque do jeito que você Vamos, gosta de falar sobre isso, eu também gosto de falar e de ouvir. Temos que marcar vamos outras sim. lives Foi sobre muito bom, assuntos como gostei esse. muito. Olha, quem ficou com a gente aí até o final, falem aí, gente, o que vocês acharam, se vocês gostaram, deem o Vocês gostaram da feedback. live? Eu vi um monte de gente aqui falando, muito top essa live, maravilhoso. Um monte de gente lá, o Dixie Show, parabéns. Muita gente estava elogiando enquanto você falava. Eu não sei se você também estava lendo, mas eu estava aqui só lendo também os comentários. O pessoal estava elogiando muito. Ah, o pessoal Ah, gostou. legal. Vamos dar um sorriso para tirar print. Ó, tirem print Ah, aí e postem a gente lá pra gente repostar nos isso, nossos gente. stories. Será que. Não, eu não posso, né, dar print. Eu vou cair da live, né? Se eu É. der print. Tu vai cair? Cai, não dá, né? Eu Não, acho acho que que eu dá. caio, né? Acho que Dá? dá. Ah, eu tenho medo. Você não quer dar aí, não? Você é mais corajosa que Alguém eu dá pra isso, aí e então manda acho. pra gente. Alguém dá o print e manda. Gente, tira. Mãe, você tá aí ainda? Dá um print aí na tela e manda pra mim, por favor. Robson. Oh, Robson, amei. Quero aprender como criança. Isso aí, Robson. É só querer, Isso né? aí. É só querer tomar Ó, iniciativa. Mandem pra mim o print, hein? preparem o Fala, print, Sara. gente. Bora sorrir. Preparem. Tiraram, né, gente? É. Mandem pra gente depois. Sara, um grande beijo. Obrigada, Parabéns pelo gente. trabalho mais uma vez. A gente vai se falando fora daqui para lá da live, mas a gente em breve marca alguma coisa juntas também, tá? Com certeza. Obrigada, gente, pela presença Beijo. de todos. Tchau. Sucesso, gente. Obrigada, gente, pela presença, viu? Beijo para todo mundo. Tchau.